E oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E bora para mais um vídeo. Hoje eu venho dividir com vocês como eu preparo um chantilly estabilizado e ele facilita a minha produção, me dá mais segurança nos dias quentes e o melhor ainda, com ingredientes super fáceis de encontrar. E você já até pode ter esses ingredientes aí na sua casa, então chega de sofrer com chantilly no calor, né, gente? Então bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final, porque esse conteúdo está riquíssimo de informações para vocês, para tudo dar certinho. E compartilhe muito esse vídeo, tem muitas pessoas precisando de um chantilly resistente ao calor igual esse. Então, para começar, aqui eu tenho 6 gramas de gelatina sem sabor e incolor e 50 ml de água em temperatura ambiente. Eu compro essa gelatina em pacotinho assim de 12 gramas e aqui eu vou utilizar apenas metade. Ela é bem fácil de encontrar, aqui eu encontro até no mercadinho aqui de bairro mesmo. Vou colocar toda a água, vou mexer e vou deixar ela descansar mais ou menos de 15 a 20 minutos. Precisa, tá, gente? Porque ela precisa hidratar bem, senão ela não tem a função. E aqui a gelatina é um estabilizante autossecante. Ela vai fazer com que esse creme tenha mais resistência ao calor. E aqui cada ingrediente tem uma função correta. Aqui a minha gelatina já endureceu, eu vou levar no micro-ondas para aquecer. É só aquecer, tá, gente? Não pode ferver. Se você ferve essa gelatina, ela perde totalmente a função dela. Aqui eu aqueci por 13 segundos, esse tempo pode mudar aí para você, conforme a potência do seu micro-ondas. A questão aqui é não ferver, é só aquecer e deixar ela totalmente diluída assim. Se você não tiver micro-ondas, aquece ela no banho-maria. E aqui, como a minha gelatina tá quente, para esse creme eu preciso dela fria. Eu vou colocar um pouco de leite condensado, eu sempre faço a olho, mas aqui no vídeo eu gosto de passar para vocês tudo por peso. Vou misturar bem, esse leite condensado vai ajudar a diluir e esfriar, assim vai ser mais fácil eu incorporar junto com os outros ingredientes. Vou misturar tudo muito bem até que fique homogêneo e frio. E aqui o leite condensado precisa estar em temperatura ambiente, senão as temperaturas aqui da gelatina e do leite condensado vão estar divergentes, assim pode criar gruminhos. E aqui, como esse meu potinho, ele retém muito o calor, eu transferi para um outro recipiente para eu ir misturando até esfriar. Gente, é esfriar porque ela precisa continuar líquida assim para eu agregar ela no creme. E aqui eu tenho 1 litro de chantilly super gelado, é muito importante, tá, gente? Deixei ele na geladeira por 12 horas, o mínimo, tá? E 20 minutos no freezer, principalmente esse chantilly. E eu escolhi dessa marca Amélia, porque, gente, ele é o pior chantilly para dar o ponto. Mas, assim, ele tem um lado bom dele, porque ele é o melhor no rendimento. Então, eu quis trazer ele, porque, por ele ser pior, eu mostrando aqui para vocês que dá para fazer com chantilly Amélia, você consegue fazer com qualquer outro chantilly. E a minha escolha por ele também é porque em muitos lugares só tem Amélia, gente. Eu passei por isso por muito tempo. Eu usei Amélia muitos anos porque aqui eu só encontrava ele. Então, eu quero facilitar para todos. E aqui eu tenho 3 colheres de leite em pó. Use aí da sua preferência. Vou deixar na descrição do vídeo tudo por gramas também. E uma colherzinha de café de emulsificante. Eu prefiro para sorvete. É que tem um emulsificante também para bolos, que é massas, né? Eu prefiro de sorvete porque ele é mais leve. E aqui eu coloquei na colher de sopa o emulsificante, caso você não consiga pesar. Tá vendo que dá uma colherzinha bem rasinha. Feito isso, eu vou dar uma leve misturada para quando eu ligar a batedeira não voar leite em pó. O emulsificante que eu estou comprando é desse, mas tem de várias marcas. O importante é ser para sorvete. E, gente, existe muitas informações desencontradas sobre o emulsificante. Sabe aquele negócio? Uma pessoa me falou, eu tô reproduzindo. E eu sempre falo, gente, a gente tem todas as informações na palma da mão, bora pesquisar. E assim, tudo em excesso na vida faz mal, tudo mesmo. Eu costumo colocar o exemplo aqui do emulsificante como sal. O sal na comida, se você coloca demais, ele vai estragar. É a mesma coisa o emulsificante nas receitas. Se você coloca demais, ele vai dar gosto, vai ficar ruim. E, gente,
tem emulsificante até na Nutella, pode olhar no rótulo. E ela é ruim? Não, ela é maravilhosa. Então, saiba usar esse produto para você não estragar as suas receitas. Aqui eu deixei bater mais ou menos 2 minutos na potência média da batedeira, somente para misturar os ingredientes. Agora eu estou acrescentando a gelatina em ponto de fio, lembrando que essa gelatina aqui está fria. E, gente, aqui o emulsificante também é um estabilizante, ele vai também ajudar na durabilidade desse creme e cada ingrediente aqui tem a sua função. E o leite em pó, ele também ajuda na textura, dando mais firmeza, sabor. E, gente, caso aqui você não queira usar algum ingrediente, você pode testar, mas lembrando que todo teste ele pode dar certo ou dar errado. Eu sempre faço a receita exatamente assim. E eu sempre falo aqui, testou, deu certo ou deu errado, volta aqui e divide a sua experiência com a gente. E ali vocês viram que eu liguei o cronômetro porque eu quero passar aqui o meu tempo para vocês. Nunca vai ser o mesmo tempo porque a potência da batedeira muda, o tempo de refrigeração também, mas é só para vocês terem uma base. Aqui eu coloquei a minha batedeira na velocidade alta. Gente, respinga mesmo, coloca um paninho para não respingar. Ou então você pode fazer metade da receita, mas assim, para uma produção grande é muito ruim ficar fazendo metade, né? Ali respingou, é só colocar o paninho que vai dar tudo certo. E aqui, gente, não tenha medo de bater em velocidade alta da sua batedeira. Chantilly estabilizado é assim mesmo. E aqui, depois que faz um volume, eu dou uma paradinha, dou uma limpadinha na tigela da batedeira para não ficar nenhum gruminho de leite em pó. E olha, gente, a textura que já tá esse chantilly, olha que bonito que já tá, mas aqui não é o ponto ideal para essa função. E aqui lembrando que é chantilly Amélia, olha, gente, que lindo que já tá. E aqui eu bati por apenas 4 minutos. Mas aqui ainda tem que bater mais, tá, gente? Não tá no ponto correto. Aqui o ponto certo dele é quando ele começa a ficar meio que opaco. Ele vai fazer um buraco no meio e o batedor também começa a se desprender do creme. Ah, gente, esqueci de falar pra vocês. Aqui só dá certo com o chantilly creme vegetal. Não dá certo com o chantilly fresco. E aqui o meu chantilly já deu ponta, aqui é bem fácil de saber por conta desse buraco. E o tempo do cronômetro foi de 7 minutos e 35. Mas aqui, gente, lembrando que esse tempo pode mudar sempre, porque tem a potência da batedeira, a marca do chantilly e o tempo de refrigeração que você vai deixar o seu creme vegetal. E aqui, gente, vamos supor que você tem uma produção muito grande, você vai usar tudo isso de chantilly e você já precisa dele hidratado. Você pode hidratar ou texturizar, como algumas pessoas conhecem, o nome é diferente, mas a função é a mesma, tudo na batedeira usando o batedor raquete. Aqui eu fiz porções de 200 gramas para texturizar com vocês, mas vocês podem texturizar 1 litro todinho, tá, gente? Porque imagine você ter que fazer isso várias vezes, ali em potinho por potinho, haja braço e tempo também. Aqui eu vou colocar 30 gramas de leite condensado, para cada 200 gramas eu uso 30 gramas para texturizar. Mas, gente, isso pode mudar conforme a minha necessidade. Aqui, por eu estar deixando ele branquinho, eu já vou pro leite condensado. Mas primeiro, se eu for colorir, eu vou colocar o corante, porque o próprio corante já hidrata e dependendo da quantidade que você utilizar, nem precisa do leite condensado. Então, primeiro, se você for tingir, é primeiro o corante, depois o leite condensado. E aqui eu estou usando o batedor raquete. Para texturizar ou hidratar, você não pode usar o batedor globo, caso você não tenha um batedor raquete. Aí você vai ter que fazer sim tudo na espátula. E aqui cada batedor também tem uma função. Quando você compra a batedeira planetária, vem 3 e cada um é para um tipo de batimento. O globo é para massas leves e você agregar ar. O raquete é para massas médias e não agregar ar. E, gente, você consegue sim fazer esse chantilly estabilizado com a batedeira de mão. Vai demorar mais tempo sim no batimento e na hora de texturizar você vai precisar da ajuda da espátula. Aí eu aconselho você fazer em porções menores sempre. E olha, gente, que lindeza que já ficou esse chantilly. E lembrando que aqui a quantidade de leite condensado para texturizar vai depender da minha necessidade. Se eu preciso colocar um pouquinho mais, eu coloco, senão ele já tá no ponto para uso.
E aqui eu quero mostrar para vocês a diferença, mas já a textura. Esse daqui que tá poroso, ele ainda não foi para geladeira, mas olha como ele já tá firme. Quando ele for para geladeira, ele vai ficar mais firme ainda. E agora eu vou texturizar com o corante para vocês terem uma base, porque não tem um certo. Aqui, como eu falei para vocês, vai de acordo com a necessidade, conforme a quantidade de corante que você vai utilizando. E aqui, entre as cores, eu escolhi o vermelho também, porque eu vejo muitas pessoas com dificuldade, não só no vermelho e no preto. Eu vou colocando o corante conforme a cor que eu quero. Se precisar de mais, eu coloco e eu vou misturando. Misturando sem bater, tá, gente? Eu gosto sempre de apertar. E aqui, gente, pode tingir à vontade que você não vai perder o ponto do seu chantilly. Caso isso aconteça, você pode fazer duas coisas. Volta ele para a geladeira, deixa mais ou menos ali 20 minutos a 30 minutos, porque ele estabiliza bem na geladeira. Se ele ainda não voltou no ponto que você precisa, você vai pegar aquele chantilly que você ainda não texturizou, que ele está super poroso, e coloca mais um pouquinho e volta para a geladeira. E aqui já tá na cor que eu quero. Esse ponto do chantilly vermelho já tá o ideal para eu fazer uns trabalhinhos de bico. Mas caso eu queira para um bolo espatulado, eu vou colocar só um pouquinho de leite condensado, mais ou menos aí umas 10 gramas. Eu vou colocando e vou vendo o ponto que eu preciso. E aqui, gente, é só fazendo isso nas cores que vocês precisam. O vermelho eu texturizei só com o corante. Aqui eu texturizei com o corante e com o leite condensado, para vocês verem como funciona e ter uma base. E se vocês precisarem tingir na batedeira uma grande quantidade, é a mesma coisa. Primeiro eu vou colocar o corante com o batedor raquete e depois, se precisar, eu acrescento o leite condensado. E aqui eu vou tingindo de outras cores só para mostrar para vocês. E aqui, gente, caso você precisa já deixar uma boa quantidade batida desse chantilly para acelerar a sua produção, você pode fazer isso, mas você não pode deixar tingido, tá? Deixe para tingir e texturizar na hora que você for utilizar. Aí, você deixa ele na geladeira e para você usar, você tira 5 minutos antes para ele ficar em temperatura ambiente, porque ele fica muito estabilizado mesmo e vai hidratando e texturizando conforme eu mostrei aqui para vocês. E também conforme a sua necessidade, ok? E para congelar, não recomendo por conta da gelatina. Mas caso sobra muito chantilly, você pode congelar sim, só que ele não vai ter a mesma estabilidade que ele tem antes do congelamento e também alguns trabalhinhos você não consegue reproduzir. E aqui, gente, eu tô mostrando pra vocês, tô chacoalhando a espátula só pra vocês verem, ele ainda não foi pra geladeira e olha como ele já tá super firme. E aqui eu já tenho meu chantilly tingido e hidratado e, gente, eu falo, quem trabalha com bolo sabe a paz que traz ver o chantilly desse jeito, todos hidratados, tingido conforme a minha necessidade e o principal, com segurança. Porque, gente, eu já fui dormir pensando, já perdi o sono, como que eu ia fazer a entrega do meu bolo nos dias super quentes, como está agora. Esse chantilly realmente me traz uma tranquilidade. Mas, gente, aqui eu quero deixar bem claro que esse é um chantilly estabilizado. Ele é muito mais resistente ao calor, mas isso não significa que a gente pode pegar o nosso bolo e colocar ele lá exposto ao sol. Eu sei que muitas pessoas sabem disso, eu estou falando aqui o óbvio para algumas pessoas, mas é só para ninguém cogitar essa ideia. E aqui eu vou fazer algumas decorações só para mostrar para vocês que dá super certo. E não vou mostrar tudo detalhado, porque aqui não é o foco, tá? A decoração. Eu só quero mostrar que vocês conseguem fazer bolo espatulado, trabalhos de bicos, rosas, o que vocês precisarem, vocês conseguem fazer com esse chantilly estabilizado. E o melhor de tudo, feito com um chantilly Amélia. Eu tenho certeza que você agora vai sempre conseguir dar o ponto no chantilly Amélia.
E aqui, gente, eu fiz essa decoração no isopor, porque eu queria deixar de um dia pro outro, para mostrar para vocês que dá super certo. E detalhe, eu ainda deixei em temperatura ambiente, estava super quente. E aqui, gente, esses gruminhos na decoração que eu estou mostrando, é aquela parte da tigela que vai ressecando, depois a gente vai mexendo, ele envolve no chantilly. Aqui no meu caso, aconteceu por conta da gravação, eu paro muito para fazer a gravação, mas aí na sua decoração, se atente a isso para não ficar esses gruminhos, para ficar tudo bem lisinho. E aqui eu tô fazendo a decoração conforme eu iria decorar um bolo mesmo, porque eu quero mostrar para vocês que dá certo com tudo. E aqui eu já tenho uma decoração pronta. E aqui, gente, eu deixei o meu chantilly parado também por conta da gravação. Olha como ele fica um pouquinho mais pesado mesmo. E eu vou mexer ele com a espátula, vou deixar ele na textura que eu quero. Caso não volte na textura que eu quero, eu acrescento mais um pouquinho de leite condensado. Tudo aos pouquinhos, tá, gente? Pra você não perder o ponto. E isso acontece porque mesmo estando em temperatura ambiente, ele já vai estabilizando. E, gente, aqui eu quis fazer algumas rosas, utilizei o bico pétala bem fininho, porque ele é bem fechadinho. Eu acho que esse é o número 104, e só pra mostrar pra vocês que dá pra fazer tudo mesmo, até rosa. E, gente, não repare na minha rosa, faz tanto tempo que eu não faço flor, que eu achei até que eu não ia conseguir, porque agora a onda é só bolo com topper, né? E aqui, gente, eu congelei essa rosa, porque trabalhos prontos assim pode ser congelado. Agora, você congela ele prontinho para depois espatular, fazer trabalhos de bico não dá. Aqui eu fiz esse trabalhinho com o chantilly vermelho, mas eu queria mesmo fazer trabalhinhos de bico, mas a quantidade que tinha não iria dar. Então, eu fiz só um espatulado com a mini espátula, só para mostrar também que dá certo. Não fiz uma decoração melhor aqui, porque o chantilly era pouco, tá, gente? Encostava no isopor. Embaixo eu fiz uns trabalhinhos de bico, usando o bico pitanga aberto, só que ele é bem pequenininho. E agora eu vou mostrar para vocês com o bico 1M da Wilton, que ele é bem utilizado. E, gente, eu vou deixar algumas informações importantes também na descrição do vídeo, que se eu for falar tudo aqui, o vídeo ia ficar mais longo ainda, mas eu quis passar detalhes para vocês do jeitinho que eu aprendi, porque se dá certo para mim, pode dar certo para você também. E olha, gente, como fica bem firminho e estabilizado esse chantilly depois que ele vai pra geladeira. E aqui eu quero mostrar pra vocês que eu deixei o bolo de um dia pro outro. E aqui eu vou mostrar pra vocês o dia e a hora. Eu deixei ele em temperatura ambiente, gente, não derreteu nada. Reparem aí na hora e no dia que eu deixei. Vou mostrar também em um momento aí a temperatura, mas já tava mais fresquinho porque tava de noite. Mas o outro dia eu deixei o dia inteiro fora só para mostrar para vocês que ele não derrete. Tava mais quentinho também. Mas lembrando que a gente tem que manter qualquer bolo e chantilly em refrigeração, tá, gente? Aqui é só um teste e esse chantilly, ele tem mais estabilidade mesmo em refrigeração. E aqui já é outro dia, queria mostrar para vocês como que fica firme o chantilly na geladeira. Vou desfazer uma rosinha. E, gente, eu moro em São Paulo, aqui tá super quente, mas eu sei que em outros lugares é mais quente ainda. Ó, aqui no outro dia estava 28 graus dentro da minha casa. E, gente, eu sempre falo, a nossa cozinha é um laboratório, uma receita é um caminho, porque existe várias realidades e necessidades. Então, gente, testem sempre. E, por favor, sempre me dê um retorno, porque eu gosto muito do retorno de vocês. E é isso que eu tinha para hoje. Eu espero que esse conteúdo seja super útil para vocês, assim como é para mim. O vídeo ficou muito longo porque eu queria passar do jeitinho que eu aprendi também para vocês. E se você gostou do vídeo, foi bom para você, compartilhe muito. Se você ainda não me segue no grupo do Facebook nem no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!